Fala aí galera do YouTube, beleza? Dando continuidade aos vídeos. Eu cheguei a falar isso no final do vídeo anterior, que eu ia dar algumas dicas, né? A respeito de trabalhos, conseguir uma grana e tudo mais. Eu acho que eu vou fazer isso agora e depois no final eu conto mais ou menos como que eu tô fazendo para gerar essa grana. O que acontece é o seguinte, eu percebo que existe várias formas de você usar o seu intelecto para fazer dinheiro, certo? E muitos caras são inteligentes, cara. O cara é inteligente mesmo. E eu vi que o pessoal daqui deu muitas dicas pro pessoal de fazer serviços e tudo mais. E muitos são na área de produção, que nem o Forever falou a respeito de fazer sublimação de camisetas e tudo mais, né? Exigiria também além da produção, exigiria o contato com o cliente, né? Teria mais ou menos duas etapas, vou chamar assim. No meu caso, você precisaria apenas do seu intelecto e você poderia desbravar aí vários tipos de atividade. Como você sabe, pessoal que sabe bastante que conhece um pouco mais da era da informação, né, das tecnologias, tem se sobressaído esses últimos anos, né? Ainda mais agora com a pandemia aí que passou, o pessoal teve que aprender à força e o serviço acabou sendo mais valorizado, né? No meu caso, eu faço o que eu gosto, né? Eu tenho a minha área que eu gosto, eu tenho a minha própria empresa que eu trabalho e existe alguns serviços que eu faço por fora. E esses serviços, eles são bem remunerados. Eu poderia simplesmente, sei lá, viver a partir deles durante um tempo, se eu quisesse, até me enjoar. E como eu tenho bastante contato a respeito de quando eu trabalhava numa loja lá no centro de São Paulo, eu conheci alguns contatos e a maioria tudo boomer. E eu vi nesse nicho, nesse tipo de pessoa, um nicho bom para ser investido, que é o que? A, o auxílio a esse pessoal que é boomer, que entrou na fase da transação, saiu da fase do industrial praticamente para o tecnológico, né, para a era da informação. E o pessoal tem muita dificuldade, muita. E o boomer, cara, eu tava até conversando com o pessoal do Discord. O boomer, eles são bons de lidar porque a palavra deles não fazem curva. E eles sabem exatamente o valor do seu serviço e eles te remuneram a, a, a tal ponto de você dar um valor para eles e simplesmente eles realmente te pagar aquilo que você fez, entendeu? Não é que nem o pessoal da geração X ou Y que às vezes fala uma coisa e chegando na hora se mostra o contrário, entendeu? Então é complicado. Essas pessoas eu às vezes sou até mais. é, Quando eu faço serviço pro pessoal, né, da minha idade, da idade da minha mãe, assim mais ou menos, eu costumo fazer serviços e ser olho por olho, dente por dente. Tipo, falei uma coisa, é uma coisa, já defino logo de cara, entendeu? O boomer não, o boomer dá pra você enrolar ele e ele enrolar assim, eu falo, dá pra você deixar pra dar o preço depois, né? Não precisa se preocupar com isso, de dar preço, nem nada disso. Então o que acontece? O que que eu faço? Que você também pode aí pegar uma dica, principalmente se você tiver algum contato, pelo menos um, cara, porque um vai falando pro próximo, que vai falando pro próximo, enfim. É o seguinte, na minha área que eu trabalho, eu conheço de informática, né? E é coisa básica, assim, tipo, que o pessoal precisa. O pessoal boomer às vezes precisa aprender a como anexar um arquivo no e-mail, cara, e não sabe. E desde muitos anos já eu trabalho, eu sempre tenho conhecido muitas veinhas. Essa maioria é veinha, a maioria é mulher. Parece que mulher tem uma dificuldade
de aprendizado das coisas. Os homens também devem estar tudo morto praticamente, né? Os boomers. Só sobra as velhas. Essa mesmo que eu atendo todo sábado, ela, o marido dela é falecido. Então, eu atendo ela, eu cobro R$ 150 a hora e eu peço um mínimo de 2 horas. Ou seja, eu não saio de casa para ganhar menos de R$ 300 nesse dia. Por quê? Tem a passagem, às vezes tem comida, enfim. Só que ela se sente tão bem à vontade em me receber e eu fazer as coisas para ela, que há uns tempos atrás ela aumentou mais R$ 100, porque eu estava segurando um pouquinho mais de tempo com ela, né, para poder fazer o serviço dela. E além disso, ela paga o meu almoço. Então, cara, eu vou para Sampa, porque pego eu pego a passagem de metrô, né? Eu pego passagem de metrô, cara, e só gasto isso, mais nada. E o que acontece? O dinheiro entra livre, 400 mangos, em um dia só, entendeu? E eu almoço bem nesse dia ainda por cima. Eu almoço ali no centro de São Paulo, não é muito barato não, em alguns lugares. E aí o que acontece? Eu tava fazendo a contabilidade aqui, que se ela continuar recorrente até novembro, desculpa, eu vou conseguir aí quase 18, quase vai dar uns 12 mil, 12K, por exemplo, certo? Aí eu tava vendo mais ou menos também uns outros valores que entram também às vezes. Vou chegar no final do ano aí com que eu acho que eu consigo chegar com uns 18K se eu não mexer em nada, se eu simplesmente segurar a bronca, que é o valor mais ou menos da moto que eu quero pegar, né? E aí o que acontece? Você pode também atender essas boomer e ir conhecendo umas às outras, e às vezes não precisa nem ser trabalho intelectual, cara. O que que eu faço? Eu faço às vezes um servicinho de informática para ela, ou outra que essa que é recorrente, eu dei sorte de ela me chamar todo sábado, mas não é todo sábado que ela chama, entendeu? Então, dinheiro bem gasto, e às vezes dá para eu atender até duas tiazinhas no sábado, entendeu? Teve uma que eu fiz esses dias aí, chamei ela, mas ela não quis porque eu acho que ela achou que o preço estava caro, mas você não pode baixar o seu valor, entendeu? E aí o que acontece? Eu tava pensando aqui, cara, eu vejo às vezes as pessoas andando, principalmente Santa Cecília, que é uma área bem nobre também, os caras andando com cachorro lá, dá pra você fazer isso aí, cara, trabalhar de levar cachorro pra essas tias aí, elas vão te pagar bem. É que eu não sei o valor que é, né, pra poder sair com cachorro, mas se você fizer isso 3 vezes por semana, eu acho que ela já vai te remunerar bem, entendeu? E aí você já pega, sai de uma, já pega de outra, porque aí você vai conhecendo, entendeu? Várias tias. Foi assim que aconteceu comigo. Eu fui pegando, uma foi falando pra outra, e aí eu fui fazendo um serviço pra cada uma. Em específico, atendimento VIP, tipo, peço pra elas especificarem qual é a necessidade delas, né? E aí, existe outros trampos também que às vezes surge para mim, que às vezes vocês devem conhecer. Cara, formatação de computador, cara, é a coisa mais básica hoje em dia com Windows 10. Então, eu não cobro menos de R$ 120, cara. Eu não perco meu tempo por menos de R$ 120. Pra só olhar, eu já cobro R$ 50. Qualquer besteirinha, faz um backup aqui pra mim, já é R$ 50, entendeu? Então, existe várias formas, e esses dias estavam surgindo muito chamado, cara, muito chamado. Só que eu tava sem a moto, eu tô sem a moto, então eu fiquei assim desesperado, com uma vontade de entrar na dívida. E hoje mesmo eu falei, cara, não tem que comprar uma moto, cara, porque aí o próprio dinheiro que eu pego da moto, eu já pago ela, né? Só que eu tava pensando aqui, cara, se eu pegar ela agora, o dinheiro que eu ganhar fazendo os trampos vai ser praticamente os juros dela. Então, cara, vai ficar elas por elas, não vai compensar, entendeu? Então eu fiz uma matemática aqui, 6 por meia dúzia, eu prefiro ficar em casa. É aquela coisa, se você vê que não compensa, não vai te remunerar, se vira, fica em casa, tal, pega, verifica se você pode pegar a condução, é que moto você consegue fazer muito mais serviços, né?
E outros tipos de coisa que dá para você fazer, que eu faço muito, é vendas de contas. Eu compro conta de alguma coisa e eu vendo um valor legal. E aí eu usufruo do serviço e ainda cobro e ainda tenho um pouquinho de lucro e ainda pago o serviço que eu estou usufruindo. Então, por exemplo, serviço de YouTube eu pago, só que não é só eu, é mais pessoas. Então eu pago o quê? R$ 10 por mês no YouTube. E não preciso ficar ouvindo esses comercial que devem encher o saco de vocês. Serviço da Disney, eu pago miséria mesmo e cobro. Serviço Netflix, cara, serviço Spotify, Resso, tenho tudo, só que não sou eu que pago. O que que eu faço? Eu remunero, eu tenho uns contatos, pergunto se eles querem ter o serviço por divisão, e aí eu divido a conta, cara, e aí no final das contas eu não pago nada, porque a própria pessoa acaba pagando o valor que eu estaria pagando se eu tivesse, que eu estaria pagando bem mais, né, se eu tivesse. Então procura saber, você que tem tempo às vezes na internet aí, cara, e às vezes, cara, a internet tem tudo. Eu aprendi a maioria das coisas olhando vídeo na internet. E inclusive eu tenho um canal no YouTube que eu não vou divulgar, mas muitos caras do Discord sabem qual que eu já fui remunerado pelo YouTube e é sobre isso, sobre tecnologia, entendeu? E aí, cara, já tirei mais de 3K do YouTube de deixar vídeo lá e que continua remunerando, continua fazendo, né, monetizando. Então, existem várias formas básicas que você pode usar o seu intelecto para poder ganhar uma grana aí, beleza? Eu não vou estender muito nesse vídeo. O que você faz? Se você quiser alguma dica ou tiver alguma pergunta ou falar se tal serviço agrega em algo, a gente coloca aí nos comentários e a gente discute. Fechou? Abraço, galera.